Fala pessoal, beleza? Estou aqui nos estúdios da Rádio Jovem Pan, por isso não estou fazendo live, mas estou aqui fazendo este vídeo no canal sobre essa grande vitória do Flamengo sobre o Juventude. Uma goleada implacável com um time que em 17 minutos matou completamente o jogo e perdeu muitas oportunidades ainda. Foram 28 finalizações. Inscreva-se no canal, deixe o seu like que é muito importante pra gente, tá pessoal? Mas assim, o time que finalizou bastante, fez os gols de cabeça, né? Jogada aérea muito forte e a gente tem de falar aqui do Pedro que arrebentou. Pedro foi o grande nome do Flamengo nessa vitória sobre o Juventude. Um time que perdeu muitas oportunidades, viu ainda a estreia do Everton Cebolinha, e eu vou contar para você neste vídeo por que foi tão importante a entrada do Everton Cebolinha nesse time do Flamengo. Você pode ter olhado falando, pô, tomou algumas decisões erradas, tal, perdeu o gol, perdeu a oportunidade, mas tem um aspecto muito importante que diz diretamente sobre o que a gente viu no primeiro tempo desse jogo, tá? Este vídeo tem um oferecimento do OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo, que você vai baixar agora no primeiro link aqui na descrição, tá? É só baixar aqui no primeiro link na descrição deste vídeo o OneFootball de graça, na palma da sua mão, no seu celular você vai ter acesso aos melhores momentos dos jogos em alta definição, de graça para você do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, tá? Informações das principais ligas de futebol mundial e do seu jogador favorito, do seu time favorito. Você vai lá na Lupinha, escreve lá, é Flamengo? É, beleza. Você vai receber absolutamente tudo de graça do seu time no OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo, tá bom? Combinamos então? Tá combinado? Você vai baixar agora aqui o OneFootball no primeiro link na descrição deste vídeo e vai dar uma moral pro canal do seu amigo Bernardo Ramos, porque a gente vai falar sobre esse jogo. É o seguinte, no primeiro tempo a gente viu um Flamengo avassalador, por quê? Pelo lado direito, sobretudo, tá? Foi um time que atacou muito o lado esquerdo, guarnecido pelo Juventude, com associações ali de Gabigol, Rodinei, Everton Ribeiro. Foi um time implacável. E quando o Gabigol saía, por vezes, o Everton Ribeiro entrava na área. Assim ele fez o terceiro gol do Flamengo. Um rodízio constante, né? Quando a gente fala em jogo funcional, a gente fala sobre isso. Um jogo sem muita necessidade de o jogador guardar a posição dele, né? Então, por vezes, os jogadores se aproximando com muita frequência. A gente vê isso também no Fluminense do Fernando Diniz. Por vezes, os jogadores todos se concentrando no mesmo espaço do campo. Isso não é jogo de posição. Esse é o chamado jogo funcional, né? Que não tem nada a ver com funções pré-estabelecidas, mas com os jogadores com constante movimentação pelo mesmo setor. Então, você via pelo lado direito, por exemplo, evidentemente, Rodinei, Gabigol eventualmente, né, saindo bastante da área, isso a gente já imaginava nesse ataque que promete ser avassalador junto com o Pedro. Everton Ribeiro, Arrascaeta, né, jogadores que apareciam o tempo todo pelo lado direito. Em contraponto, o Flamengo não atacou muito pelo seu lado esquerdo. Por quê? A gente já falou sobre isso. Quando o Flamengo tem o Felipe Luiz, o Flamengo perde uma jogada muito importante de profundidade. Eu não gosto muito desse termo, né? Profundidade é quando o jogador vai mais ali, a linha de fundo. Mas o Flamengo perde um pouco em profundidade quando joga o Felipe Luiz. Por isso que foi muito importante a entrada do Everton Cebolinha no início do segundo tempo. Por quê? O Flamengo ganha uma jogada de profundidade muito importante pelo lado esquerdo. Você pode ver que mudou o eixo do jogo. O Flamengo passou a concentrar suas ações ofensivas pelo lado esquerdo. Então começou a haver num primeiro momento ali uma importante jogada pelo seu lado esquerdo ofensivo em revezamento com as jogadas pelo lado direito, né? Então fica um time imprevisível, é muito difícil para o adversário marcar esse time do Flamengo. Então promete, né, com a entrada do Everton Cebolinha no time do Flamengo, isso tem a promessa de ser um jogo muito mais complicado, né, para o estabelecimento da marcação do adversário. Outro jogador que para mim fez uma partida impecável foi o Thiago Maia, né? Tudo bem que os jogadores não estão sendo muito exigidos defensivamente, né? Porque esses times que o Flamengo vem enfrentando são mais fracos, tal, mas foi muito importante a atuação defensivamente do Thiago Maia, né? Um jogador que teve ali um papel importantíssimo, né? Com desarmes, na parada até dos contra-ataques
do time adversário. A gente identificou também nesse jogo algum resquício ali da saída de bola, dos tempos até do Rogério Ceni, com o Felipe Luiz se juntando a Davi Luiz e Léo Pereira, né? O Léo Pereira centralizado, Davi Luiz pelo lado direito, Felipe Luiz pelo lado esquerdo. E aí faltava, por isso, ao Flamengo um jogador para atacar mais o lado esquerdo do adversário. Era o João Gomes, mas não é muito essa dele, né? Não vai ser um jogador que vai atacar a linha de fundo adversária, né? Então, o que ele faz no segundo tempo? Ele queria mais gols, o Dorival, né? Ele tira o João Gomes, coloca o Vitinho para jogar, tira o Pedro, coloca o Gabigol como centroavante, mete o Everton Cebolinha pelo lado esquerdo. O Vitinho não fez o papel ali do João Gomes, né? O Vitinho teve liberdade para circular por todo o campo, ora até aparecendo como centroavante. Abre parênteses. Uma função que ele já executou nas partidas contra Corinthians e Curitiba. Fecha parênteses. Então você tinha um Vitinho com muita movimentação pelo campo defensivo do adversário, no caso, ofensivo do Flamengo, né? E a abertura de campo, né? Com o Rodinei fazendo muito esse papel pelo lado direito e do lado esquerdo o Cebolinha também sendo responsável por esse processo, né? Abrindo o campo. Então foi um time avassalador. O Flamengo é um time muito promissor com esta formação. E ainda tem Arthur Vidal para jogar, ou seja, é um time que eu acho que o torcedor do Flamengo vai ter alguma alegria nessa temporada. Veja, quando a gente via aquele time comandado pelo Paulo Souza, se falava assim, esse time do Flamengo não vai a lugar nenhum. Nesse momento, a virada de chave é muito importante em pouco mais de um mês de trabalho do técnico Dorival Júnior. Assim, é uma coisa importantíssima. O destaque negativo, se é que eu posso falar dessa forma, mas para mim foi relevante, Arrascaeta. Não poderia ter ficado tanto tempo no campo, né? Porque assim, o Flamengo agora tem uma partida contra o Avaí no próximo domingo às 11 da manhã. Depois vai jogar contra o Atlético Goianiense, né? No outro final de semana tem um jogo contra o Atlético Paranaense aí no meio do caminho. Então assim, se você pensar o porquê de deixar o Arrascaeta por tanto tempo, já teria retirado o jogador uruguaio ali no intervalo da partida, né? Ah, Bernardo, mas o jogo não estava garantido. Não, estava segurado, porque o Juventude tinha até um jogador a menos. Concorda comigo? Então assim, pensando na temporada, para que desgastar o Arrascaeta dessa forma? É o jogador mais fundamental, na minha modesta opinião, desse time do Flamengo. Gostou desse vídeo? É o seguinte, quer uma live? Diga assim, sim ou não, na tarde desta quinta-feira, seria às 3 horas da tarde, para a gente falar mais, debater mais sobre esse jogo do Flamengo. Quer a live ou não? Diga aqui nos comentários o que vocês acham dessa ideia, beleza? Saudações, galera! Audiência aqui na Jovem Pan, canelada, bate pronto, a gente está sempre junto. Abração, tchau, tchau.